Entrevista em estúdio. Bom dia, vereadora, seja bem-vinda aqui ao BNT. Bom dia. Vereadora, ontem até a senhora falou novamente na Câmara, né, sobre a situação das unidades de pronto atendimento. O doutor Eric também vem falando, vários vereadores vêm falando, a população vem entrando bastante em contato aqui com o BNT, relatando algumas situações que têm acontecido. E ontem até a senhora falou aí sobre uma pessoa, né, um ser humano, o termo que a senhora utilizou, um ser humano que estaria aí alguns dias ali na UPA. Vereadora, primeiro, o que é que está acontecendo nas UPAs aqui em Ponta Grossa? Então, na verdade, assim, a saúde é um problema, na verdade não é problema, encontra-se dificuldades no Brasil inteiro, né? Então, assim, e em Ponta Grossa não é diferente, não podemos negar que existem dificuldades, né? Realmente, tem dias na UPA que extrapola o limite de atendimentos, né? E, diante disso, começam a chegar emergências, né? A população precisa entender que UPA é um local de emergência. Então, são pacientes acidentados, cortes grandes, machucados grandes, crises convulsivas, crise renal, pacientes graves mesmo. O que acontece hoje, não só na nossa UPA, mas, enfim, em várias cidades, é que o pessoal não busca atendimento na atenção primária, ou chega na atenção primária, que é a unidade de saúde, o postinho, como a população tem o costume de chamar, né, o postinho do seu bairro, o atendimento não acontece, o acolhimento não acontece e acaba superlotando as UPAs, que é o que acontece, que são os classificados verde e azuis, que seriam atendimentos das UBSs, né? Uhum. O que acontece? Quando a atenção primária não consegue acolher esse paciente lá no bairro, vai acontecer o caos dentro da UPA. UPA lotada é sinal que a atenção básica de saúde, a atenção primária não está acontecendo, né? Então, o problema, a gente pode dizer assim, que talvez o problema inicial estivesse nos postinhos, como as pessoas conhecem, né? Estivesse nos postinhos, nos postos de saúde e não na UPA. UPA, ok, mas o problema que existe ali no postinho estaria interferindo, então, na UPA. Sim, a saúde ele é um sistema interligado, né? A unidade básica de saúde, o postinho, ele é atenção primária, como o nome já diz. Então, ali, acima da atenção primária, que é a nossa unidade de saúde, existem os hospitais, a UPA. Uhum. Em cima da unidade básica de saúde, existem as UPAs. Acima das UPAs os hospitais. Então, a UPA ela foi criada realmente para atendimento de emergência, né? E, realmente, se a unidade de saúde não consegue dar conta da demanda lá nos nossos bairros, vai superlotar a UPA, né? E a equipe da UPA é a mesma, ela não aumenta. São os mesmos profissionais todos os dias. Então, a gente não consegue aumentar a demanda de profissionais lá dentro. E acaba acontecendo superlotação, a população insatisfeita com a demora. Sexta-feira, que foi o caso desse paciente que estava convulsionando e permaneceu mais de 24 horas lá dentro da UPA, foi uma superlotação. Então, teve 5 pacientes em emergência. Então, eu trabalhei muitos anos dentro da UPA, né? Então, eu conheço a realidade, eu sempre falo, eu conheço a realidade de quem presta atendimento, a realidade de quem busca o atendimento, não só nas UPAs, mas também nos hospitais que eu trabalhei, né? Uhum. Então, assim, antigamente, até o ano passado, eu era mais um profissional que estava lá dentro sendo um integrante de uma gestão, né? Hoje não, hoje eu faço parte da gestão. Então, assim, a gente percebe que realmente precisamos unir forças e melhorar a assistência na atenção primária. Por que hoje, eu sempre comento, porque hoje a gente vê pessoas infartando, pessoas jovens morrendo, às vezes lá na UPA ou em casa, é porque a atenção primária não está sendo feita. Então, a população, às vezes, não está buscando de fazer os exames preventivos lá no posto de saúde, né? Nos postinhos, né? Na unidade básica de saúde. Então, quando eu tenho uma população que é acolhida, que faz exames preventivos,
faz coleta de exames, acompanha a saúde, esse paciente dificilmente vai chegar a ter complicações lá na UPA, né? Ou, enfim, vai a óbito. Então, precisamos voltar a acolher esses pacientes na atenção primária, para até a saúde da população melhorar, né? Então, nós estamos recebendo aqui no estúdio BNT a Marisleide Rama, ela que é enfermeira e agora ela é vereadora aqui em nossa cidade e ela está trazendo informações aí importantes na área da saúde. Então, ela está orientando a população que procure, antes de ir na UPA, que procure a unidade básica de saúde, porque a UPA é para quem já está em estado grave, é isso que ela está explicando. E a população que não procura a unidade básica de saúde, o postinho, como é mais conhecido, e acaba indo direto para a UPA, aí sim ela vai enfrentar fila, ela vai ficar lá, vai haver superlotação. Então, o importante é, primeiro, não é grave, dá para aguardar, é uma dor de garganta, né, Marisleide? Vai lá na unidade básica de saúde, vai no postinho. Isso. Então, assim, dor de garganta, paciente com diarreia há 3, 4 dias, uma unha encravada, né? Uma dor de coluna, de um tratamento que eu já tenho crônico, né? E hoje está agudizado. Então, assim, muitas vezes a população precisa ter esse bom senso, né? Vamos deixar as UPAs para ser atendimentos de emergência. E outra coisa que acontece hoje é a dificuldade de transferências, né? Então, a nossa central de leitos, eu acredito que precisamos, dentro da central de leitos, modernizar, informatizar melhor, que as informações dentro das centrais de leitos, hoje a central de leitos nossa é em Curitiba, né? E dentro de cada hospitais tem o NIR, que a gente chama, que é o Núcleo Interno de Regulação. Então, assim, o que acontece que muitas vezes quem faz parte do NIR não é enfermeiro, não é médico, é um administrativo. E ele não tem o mesmo olhar, né, da gravidade, de sinais e sintomas. A planilha dessas núcleos de regulação, ele precisa ser alimentado com os dados do paciente a cada 2 horas, 3 horas. E também um pouco se perdeu nessa correria, nesse caos instalado, é que o contato médico com médico, às vezes, também resolve as transferências, né? E também, muitas vezes, o SAMU. O SAMU, ele é a ponte que recebe esse paciente e contato médico de SAMU, porta de hospital, às vezes, dependendo do caso, esse paciente não precisa nem ir para a UPA. A gente otimiza esse atendimento colocando esse paciente vaga zero na porta dos hospitais, né? Porque o SAMU tem essa responsabilidade, ele pode. Então, esse final de semana mesmo foi um dia que realmente os profissionais da UPA estavam preocupados com a superlotação. Eles estavam acabando me contando, se queixando para mim da situação, porque hoje eu sou a voz deles, né? Então os profissionais, eles me veem como uma liderança, como sempre fui, lá no tempo ainda quando eu trabalhava, e a confiança que os profissionais de saúde têm comigo, e até a população hoje me procura, né, com suas demandas, né, pela minha experiência na área da saúde, né, e eu sempre procuro acolher, ouvir e tentar buscar soluções dentro desse sistema. Também tem uma porta bem aberta com a secretária de saúde, a Lilian Brandalize, com a prefeita. Então, assim, não é apontar os erros e os culpados, mas a partir disso a gente sentar e buscar estratégias para melhorar. Eu sempre falo, ainda faz 3, 4 meses que eu estou de vereadora, né? É pouco tempo. Ainda para mim é muito novo tudo isso, né? Tem dias que eu pego os contratos de UPA, contratos da prestação de atendimento à saúde e acabo passando a tarde lendo para ver o que está no contrato, o que é oferecido, o que está acontecendo, o que está sendo absorvido de toda essa demanda. Então, muitas vezes, assim, eu chego a perder o sono à noite, né, preocupada, tentando melhorar esse sistema, né? Mas, assim, eu tenho uma porta aberta de comunicação, de diálogo muito bom com a prefeitura, com os secretários, né, com o pessoal da Fundação Municipal de Saúde, até com a administração da UPA, né, porque realmente eu entendo que
que não, as pessoas estão superlotadas, mas o atendimento está acontecendo. Hoje em Ponta Grossa a gente tem estrutura, a gente tem estrutura boa, então a gente vai ter daqui para frente 3 UPAs, né? Os hospitais, as unidades, são 58 unidades de saúde que ainda está aumentando. Então, assim, a gente tem estrutura. A gente entende que a população cresceu demais, a gente sai... Quantos bairros novos estão saindo, né? Então, assim, a população aumentou, né? Então, e a equipe ainda é a mesma, né? Então, realmente, essa superlotação vai acontecer. E a gente precisa mesmo que a população esteja com um bom entendimento que realmente a UPA é casos de emergência. Então, primeiro, procure a UBS do seu bairro. Se você não conseguir atendimento lá, você vai para uma UPA. E também pedir para as UBSs, para o pessoal que está ali na ponta, no balcão de atendimento, acolher esse paciente, né? Porque muitas vezes é coisa rápida. Porque ele faltou de trabalho, precisa de um atestado, precisa sair com uma medicação para dor. Então, é um conjunto de ações que todo mundo precisa pensar igual, né? Então, 58 UBS a gente tem em Ponta Grossa. Dessas 58 UBSs, cada UBS liberar o paciente e não acolher, que seja 5 procuras fora a agenda, 5 pacientes de 58 UBSs, né? 5 vezes 58 vai dar mais de 70 pacientes no dia que vão para a UPA, né? Porque não teve atendimento ali. Então, é isso mesmo, a UBS acolher as demandas que vêm fora a agenda e tentar resolver ali para não precisar ir para a UPA, né? Vereadora, a Lucimara Zuber, Lucimara Zuber, bom dia para você também. E ela está fazendo um comentário assim, ó, dobre o que essa mulher está falando. Na verdade, eu entendo que ela quis dizer assim, que o problema é muito mais grave do que parece ser, né? Ela deve ser aí usuária do SUS aí. E a senhora até falou uma coisa importante, porque a gente vê aí, realmente, é aquilo que a gente falava, a gente vê muita gente chegando na UPA e ficando horas e horas e horas na UPA, né? E a senhora falou sobre vaga zero, porta zero. Vaga zero. O que é essa vaga zero? Vaga zero vou dar um exemplo simples, acho que para todo mundo entender. Vaga zero teve um acidente com um motoqueiro agora aqui na avenida. Ele está politraumatizado, várias fraturas. Esse paciente, a gente percebe que ele é um paciente grave. Para mim ganhar tempo nesse atendimento, eu não vou levar ele para a UPA, né? Eu vou levar ele direto para o Hospital Regional, Hospital Bom Jesus, que são a referência em ortopedia, certo? Então, ele, por mais que não tenha vaga dentro da UTI, ele entra vaga zero dentro do hospital, vai ficar no pronto atendimento, vai ser atendido com todos os equipamentos necessários, vai fazer todos os exames, tomografia, enfim. Porém, ele vai ficar no pronto atendimento de emergência, num leito semi-UTI, né? Com todos os cuidados de dentro de uma UTI, né? Esperando vagar lá dentro da UTI para ele poder entrar. Então, a vaga zero é quando esse paciente, quando o hospital, todas as instituições estão lotadas e aquele paciente é grave, é gravíssimo, ele precisa adentrar numa instituição e acaba pulando a etapa da UPA e vai direto para o hospital, que é o que acontece hoje com vários acidentados, enfim. Então, quando a UPA está muito lotada, já tem 5 pacientes entubados, a sala de espera lotada, né? O atendimento está mais lento. Por quê? Porque os profissionais que estão atendendo dentro da UPA estão dentro da sala de emergência prestando atendimento para os pacientes graves. Então, realmente, quem está na sala de espera, que está com sinais e sintomas normais, não tem risco de morte, esse atendimento vai demorar, que são os verdes e os azuis, né? Então, realmente, a moça falou que dobra o que eu estou falando, realmente, ela tem razão, né? Tem dias que, para você ter uma ideia, quando eu trabalhava na UPA, tinha dias que em 12 horas a gente atendia 800 pacientes. Você imagine que em 12 horas, eu, enfermeira, passaram 800 pessoas por mim, e depois ser diluído em consultas, né? 4, 5 médicos de plantão. É muita gente, né? Então, assim, às vezes a gente
a gente procura sempre atender todo mundo com a melhor qualidade de atendimento. Mas a demora vai acontecer, né? Então, eu falo assim, às vezes na UBS, no mês, tem 1.000, 1.500 atendimentos no mês. 1.000 atendimentos no mês numa UBS, né? E a gente, às vezes, atendia isso no dia. No dia. 800 na UPA. num dia realmente... muita pessoa, né? É pessoa. Então, lembrando aqui que o que a vereadora ela está falando é que se as pessoas também têm esse comprometimento, precisam ter esse comprometimento de procurar a unidade básica de saúde. Aí sim, lá se você não foi atendido, se você não conseguiu atendimento, se o seu caso é grave, aí você vai para a UPA. Isso. Então, assim, em conversa até agora com a secretária de saúde, eles estão tentando mudar algumas coisas na gestão, no atendimento dentro das UBSs, né? Eles estão ampliando esse atendimento de acolhimento. O que é acolhimento? Eu, Marisleide, chegar na unidade de saúde, no postinho do meu bairro e falar assim, ó, hoje eu tô com dor para urinar, né? Tive uma febre, tô com um pouco de dor. Então, a enfermagem me acolhe, verifica meus sinais vitais, ouve as minhas dores, e a partir dali fala, vou te encaixar, então, nas consultas, você vai esperar um pouco, o médico vai te chamar, provavelmente pode ser uma infecção urinária. Então, isso não é uma emergência. Eu saio dali já com antibiótico, remédio para dor, no outro dia com pedidinho de um exame de urina, né? Então, esse caso, a UBS já conseguir absorver ali no bairro, eu não vou precisar ir para a UPA, né? Porque eu já estou medicada, já estou com meus exames marcados para os dias seguintes, né? Já está aliviada a minha dor, já consegui meu atestado. Então, essa logística que precisa acontecer, né? Porque a gente ouve falar, e eu tô com alguns comentários aqui, a gente ouve falar, e eu também, eu ouço muito falar, eu não sou SUS, mas eu ouço muito falar que as pessoas procuram o postinho, a unidade básica de saúde, e quando elas vão até lá, tem que marcar consulta. E essa consulta leva 3 meses, 4 meses, 5 meses. Isso realmente acontece? Sim, não vou dizer que não. Acontece sim. Até nas UBSs onde a população do bairro é maior. Vai acontecer de demorar mais tempo para consultar. Mas eu digo assim, hoje, uma realidade que acontecia muito enquanto eu era assistencial. O seu João, ele vai no postinho, ele levanta, agora ele tem uma consulta marcada no postinho. Ele não fica contente com o atendimento do postinho, ele vai para a UPA Santa Paula. Ele não fica contente com o atendimento, ele vai para a UPA Santana. Então, assim, o seu João passou por três instituições no mesmo dia. E ainda, às vezes, fez exame. E ainda pegou a medicação nas 3 instituições, né? Então, assim, eu peguei a vaga de alguém que realmente precisava. Usei as 3 instituições de atendimento. Isso também acontece. Isso não tem um sistema interligado? Tipo, eu passei pela unidade básica de saúde e cai direto o meu cadastro na UPA? Sim. A gente tem lá o TASI, que é interligado. Eu entro no sistema, percebo que de manhã o seu João consultou na UPA, à tarde na UPA Santana, e ainda consultou no postinho. Só que atendimento não pode ser negado. A gente não pode negar nunca atendimento. O hospital é porta aberta, né? Então, acontece. Então, aí acontece tudo isso. Então, a população precisa ter bom senso também, né? Porque é o dinheiro público, é o dinheiro do povo mesmo que está sendo gasto. A gente, levantando histórico, tinha pacientes que tinham estoques de medicação que já nem tomavam mais, porque tinham esse costume de ou todo dia estar no posto consultando, né? Não sei de que forma a pessoa consegue. Eu vou lá só daqui 4 meses. O seu João consegue consultar quase todo dia na unidade de saúde. Aí é não ter o que fazer, né? É um problema de saúde mental daí. Vereadora, estamos recebendo aqui aquilo que eu perguntava há pouco para a senhora. O José Augusto Correia, ele diz assim, consulta na UBS de 3 a 6 meses é uma vergonha. Ninguém vai passear no posto de saúde, vai porque precisa. Aí, José Augusto, outra situação que a vereadora acabou de falar, que tem pessoas que vão passear, sim, e estão tirando vagas de outras pessoas, sim, né? E aí a
a Valtiari Moraes. Se todos os políticos tivessem esse olhar de preocupação que você, Marisleide, tem em relação à saúde, nossa cidade não estaria esse caos na saúde que está. Parabéns, Mari, que Deus abençoe o seu mandato. Então aí a Valtiari Moraes mandando o recadinho, vários bons dias aqui. Então, vereadora, é isso, né? E aí a gente só falou desse caso que a senhora comentou ontem, que chamou a atenção, né? Por favor, só fale um pouquinho mais sobre esse caso. Como é que chegou até vocês essa pessoa que estava convulsionando lá 3 dias na UPA? E qual UPA foi? Então, na verdade, foi assim. Então, foi na sexta-feira que realmente o movimento extrapolou o limite de atendimentos, né? Fora esse paciente que estava convulsionando, ele era um morador de rua. Então, assim, é preconizado por lei hoje um paciente permanecer aguardando vaga 48 horas dentro de uma UPA. A partir de 48 horas, esse paciente ele tem, de alguma forma, já está com transferência, né, certa. Então, só que isso hoje não acontece, esse limite de 48 horas de atendimento dentro da UPA, por vários fatores, falta de leitos, né? Então, assim, acaba passando de 48 horas. Esse paciente foi para 72 horas de espera, né? E passou 48 horas de atendimento, o Ministério Público intervém. Então, a UPA é chamada pelo Ministério Público a esclarecer o porquê esse paciente passou de 48 horas dentro de uma instituição. E outra coisa que também passou de 48 horas de UPA, esse paciente, se passar para 72 horas, ele já é vaga de isolamento, por mais que ele não tenha nenhum tipo de infecção visível, né? Ou ainda não tenha desenvolvido, mas ele ficou 72 horas em outra instituição com outras floras microbiotas, né? Então, para mim receber ele em outro hospital, ele precisa primeiramente ir para um quarto de isolamento, para depois ser feitos os exames, para depois ficar junto com o restante dos outros pacientes. Então, a cada hora que passou 48 horas, fica mais difícil conseguir as vagas, né? Por N fatores aí de controle de infecção hospitalar. Esse paciente, ele ficou 3 dias porque realmente não estava surgindo vaga, né? E apesar de toda a medicação anticonvulsivante, por ele ser morador de rua, o quadro dele estava, acho que, bem avançado, né? Nunca tratou essa crise convulsiva, então ele estava de difícil controle, né? E realmente ele ficou 3 dias lá tendo crises convulsivas, mesmo com medicação. E acabou demorando essa vaga mesmo, né? E que nem eu falo, é um ser humano independente, né? De ser um morador de rua, ou de ser o vozinho lá do bairro, ou é um ente querido de alguém. Eu sempre falo nos meus atendimentos e para os meus alunos, aquele paciente que a gente atende, ele é uma pessoa importante e é um ente querido de alguém. Alguém lá em casa espera por ele. Então, ele precisa de um atendimento digno, né? E de respeito. Quando os pacientes ficam na UPA, na sala de emergência, pode ter certeza que lá dentro tem equipe, tem equipamentos de ponta, de primeira, né? Hoje, dentro das nossas UPAs, tem alguns exames, principalmente cardiológicos, que são feitos resultados à beira de leito, né? Off-point care, que a gente chama. Então, são exames que são feitos em maquininhas agora e o resultado já sai agora. Então, assim, eu falo, Ponta Grossa tem estrutura de atendimento. Quando a gente fala o paciente está lá entubado, ele não está jogado, o pessoal já entende, né? Ele está dentro de uma UPA entubado esperando uma vaga de UTI. Não, muito pelo contrário, ele tem uma equipe especializada, uma equipe treinada, tanto de enfermagem quanto de médico, que está ali dentro de uma sala de emergência com esse paciente entubado, em drogas vasoativas, em bomba infusora, em medicações especializadas. Porém, ali não é uma UTI, mas o atendimento é praticamente como se fosse, né? Então, e isso toma tempo, demanda de cuidados. Por isso que quem está na sala de espera, às vezes, isso vai demorar mais esse atendimento, porque os pacientes que estão na sala de emergência estão requerendo mais atenção profissional, né?
Marisleide, esse é um assunto sem fim, na Sem verdade, fim. né? É um assunto sem fim, mas nós temos que encerrar por aqui. Então, eu quero agradecer a tua presença aqui no BNT e já deixar o convite que você volte mais vezes para falar desse assunto que é tão importante e muitas vezes acontecem filas, superlotação, porque as pessoas não sabem o caminho correto a seguir. Isso aí. Eu que agradeço a participação. Eu realmente, se for falar de saúde, a gente vai longe, né? Eu quero deixar, então, o meu último recadinho. Assim, o SUS, eu sou uma defensora do SUS, né? Então, o SUS não é só o atendimento ali de UPA ou de posto de saúde ou do hospital. Desde o dia que você tomou a tua primeira vacina, seja lá no hospital particular que você nasceu, a primeira vacina, que é a hepatite, que é feita ainda dentro da sala de parto, ela veio do SUS. Então, todas as vacinas que você tem no teu corpo é SUS. O atendimento de vigilância sanitária, dentro do carrinho do lanche que você faz, dentro dos restaurantes que você come, vigilância sanitária é SUS, né? Vacina é SUS. Transplante hoje de órgãos é pelo SUS. Então, a gente não pode dizer que o SUS é uma porcaria, que eu não uso o SUS. Então, se você é cidadão, você usa o SUS todos os dias, né? De alguma forma. De alguma forma o SUS chega. Então, realmente, eu sou uma defensora do SUS. Só que a partir do SUS, até ele chegar no atendimento, por muitos caminhos ele percorre, né? Alguns vão sair bem satisfeitos, outros já não. Mas, com a minha experiência, quero realmente melhorar o atendimento e que o atendimento seja digno para todos, né? Tá certo, obrigada, Marisleide. E o SUS é aquilo que eu sempre falo, o SUS é pago sim, porque você paga através dos teus impostos, você já pagou o teu atendimento no SUS. Então, o SUS é pago por você sim, e o atendimento precisa ser tão bom, tão eficiente quanto no particular, porque você já pagou. Obrigada, Marisleide.